Pegue, por favor, a palavra do nosso Deus. Na quarta-feira passada, eu comecei a pregar uma mensagem aqui muito forte, muito poderosa, sobre os símbolos do Espírito Santo. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, levante a mão quem esteve. Ótimo. Você que está em casa aí, que acompanhou esta mensagem, eu comecei a pregar na quarta passada e com a promessa de que eu ia concluir hoje. Se você não assistiu a primeira parte da mensagem, tem como colocar na descrição do vídeo, David, o link? Então ele vai colocar o link na descrição do vídeo, para que você possa assistir depois a mensagem da quarta passada. E hoje eu vou dar continuidade então a esta mensagem. Lucas capítulo 4. Você que está aqui na Paz e Vida, sede em Natal, se puder ficar de pé, faça isso em reverência à palavra de Deus. Você que está em casa também, glória a Deus. Lucas capítulo 4. Como é que está o ar-condicionado aí embaixo? Está muito gelado não? Está legal? Então tá bom. Lucas capítulo 4. Eu vou ler o versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Quem está dizendo isso aqui foi o próprio Jesus. Jesus teve uma oportunidade no culto. Imagina essa cena, imagina Jesus assistindo um culto igual você está aqui. Aí o dirigente do culto na sinagoga disse assim: o irmão ali, Yeshua, esse era o nome de Jesus na língua dele, né? Irmão Yeshua, lê para a gente o texto hoje. Aí está escrito que Jesus pegou o texto da palavra de Deus, e naquela Bíblia não tinha capítulo, não tinha versículo, a única informação que você tinha era o nome do livro. Ele sabia que era o livro de Isaías, mas não tinha como achar exatamente o ponto. Mas guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor Jesus leu exatamente esse ponto aqui que eu li para você e vou ler de novo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu exatamente um texto que falava dele mesmo, uma palavra que estava se cumprindo nele naquele dia. Eu vou ler então pela terceira vez e quero que você repita após a minha leitura bem alta e bem forte. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora você que crê que esta palavra se cumpriu no Senhor Jesus e que através desta palavra Deus vai falar conosco hoje, desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra sua boca e glorifica. Abra sua boca e diga glória ao teu nome, Senhor.
Isso, vamos glorificar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja. O teu povo está te aplaudindo porque te ama e quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua palavra. O homem não tem nada para falar, que eu diminua, que o Senhor cresça agora. Envie a tua palavra santa com poder e autoridade, e que a tua palavra, ó Deus, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Agora sente, por favor. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que eu preguei quarta passada, só para te situar. O Espírito Santo na palavra de Deus, no Antigo Testamento ele já existia, e ele já era apresentado no Antigo Testamento. Inclusive eu mostrei na semana passada que no primeiro livro da Bíblia e no primeiro capítulo da Bíblia o Espírito Santo já aparece. Então o Espírito Santo não é uma invenção dos escritores do Novo Testamento, ele já estava lá. Só que você sabe que o Antigo Testamento, ele é a sombra das coisas futuras. Então muitas vezes você vê as coisas no Antigo Testamento de forma um pouco obscura. Então o Antigo Testamento usa muito a linguagem dos símbolos, dos tipos, das figuras. A gente olha sobre o assunto do Espírito Santo e podemos perceber pelo menos 6 símbolos do Espírito Santo na Bíblia. E quais são os 6 símbolos do Espírito Santo nas Escrituras? Vou falar na ordem em que eu comecei a pregar na quarta passada. E vamos ver se você lembra. O primeiro símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo, na Bíblia de uma forma geral, é a água. A água é o primeiro símbolo do Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia. Falar em água, deixa eu beber água aqui. Sobre as águas. Esse é o primeiro símbolo. O segundo símbolo do Espírito é o vento. O vento é apresentado tanto no Antigo Testamento como no Novo. Jesus disse lá em João capítulo 3 o seguinte: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Está lembrando disso que eu falei quarta passada? Aí vem o terceiro símbolo do Espírito, que é o quê? O fogo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo, mas não aquele fogo com a conotação de queimar. O fogo que representa o Espírito Santo é o fogo no sentido de purificar. É o que o fogo faz com o ouro. O mesmo fogo que queima a palha até não restar nada, é o fogo que purifica o ouro. Então, há 2 sentidos diferentes no fogo. No caso do Espírito Santo, o fogo não é a condenação, não é o fogo do inferno, mas assim o fogo purificador do Espírito Santo. Aí depois desses 3, vem o azeite, vem o selo e vem a pomba. Então é desses 3 que eu quero falar hoje: do azeite, do selo e da pomba. Então só para você anotar os 6 aí na ordem. Quais são os 6 símbolos do Espírito Santo? Água, vento, fogo, azeite, selo, pomba. Alguém escreve nos comentários aí para o pessoal que está acompanhando não esquecer. Água, vento, fogo, azeite, selo e pomba. Falando então sobre o azeite, eu quero que você vá comigo no Antigo Testamento, falar do azeite um pouquinho. Antigo Testamento, vamos no livro de Levítico. O livro de Levítico me traz uma informação muito interessante sobre o tabernáculo. Pastor, o que foi o tabernáculo? Eu não sei o que é tabernáculo. Tabernáculo é uma palavra que significa tenda,
ou morada, residência, habitação, e foi o primeiro local da terra que Deus chamou de casa. O primeiro lugar da terra que Deus falou: eu vou morar aqui com vocês, foi o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda gigante que Deus mandou Moisés montar no meio do acampamento do povo de Israel. E ali naquele local Deus se manifestava, Deus falava com o povo podia buscar a Deus, o povo podia sacrificar ao Senhor. E nesse tabernáculo, evidentemente, tinha móveis, tinha objetos sagrados, mas havia uma coisa ali no tabernáculo, muito interessante. Era como se fosse um candelabro. Todo mundo aqui sabe o que é um candelabro, né? Que hoje a gente só usa luminária, chique, moderna, de LED. Mas lembra dos candelabros antigos, aquela coisa bem antigamente? Havia um candelabro no tabernáculo, chamado pelos judeus de menorá. E nesse candelabro, que tinha espaço para 7 acendedores, havia a obrigatoriedade de se manter aceso 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Podia estar fazendo um sol de 50 graus lá fora, que dentro do tabernáculo, aquele menorá tinha que estar aceso. E como é que ele era mantido aceso? Como é que se mantinha uma chama acesa na época da Bíblia? Na época da Bíblia, os acendedores eram à base de azeite. Depois é que vai evoluir para o querosene e outras coisas. Mas na época bíblica ainda era azeite. Então você vai comigo agora em Levítico, capítulo 24. Levítico 24. Olha só o que está escrito aqui, quando fala sobre as lâmpadas. Verso 1 em diante. Pastor Cícero, sobe o meu ar aqui um pouquinho, por favor, deixa 22 aí para mim, por gentileza. Levítico 24, verso 1 diz assim, olha: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena, atenção para esta palavra, ordena, está dizendo claramente que é para dar uma ordem. Não é para dar uma sugestão, um palpite, uma dica, é uma ordem. E se ordem feita por um homem já é importante, imagina uma ordem feita por Deus. Aqui temos uma ordem de Deus. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente, ou seja, o tempo todo. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Queridos, prestem atenção. Está escrito aqui que havia lâmpadas no tabernáculo e que para essas lâmpadas serem mantidas acesas tinha que trazer o azeite. Então todos os homens e mulheres de Israel tinham obrigação de trazer o azeite e não podia ser qualquer azeite. Você sabe que há uma diferença muito grande de azeite para óleo. Qualquer óleo queima. Então, já que é para queimar, por que trazer azeite puro? Não é? Pensa um pouquinho. Se a função do azeite era manter acesas as lâmpadas, se era para queimar, então para que trazer azeite puro? Podia trazer qualquer azeite, mas Deus falou, eu quero azeite puro de oliveira. O que isso representa? Aí você já começa a entender espiritualmente. Quem é a lâmpada que está sendo representada aqui? A lâmpada somos nós. Nós somos a lâmpada. Pastor, mas a lâmpada não é Jesus? Neste contexto aqui, a lâmpada somos nós. Tanto é que teve uma vez que Jesus disse para os discípulos,
vós sois a luz do mundo. Ninguém coloca uma lâmpada escondida debaixo da cama. Todo mundo coloca uma lâmpada no alto para que ilumine todos que estão na casa. Assim são vocês. Vocês têm que brilhar. A luz que há em vocês tem que resplandecer para que aqueles que estão em trevas vejam a luz que há em vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então a lâmpada representa cada um de nós. Só que apesar de eu ser a lâmpada, eu só vou ter luz se eu tiver o azeite. E o que é o azeite, gente? É o Espírito Santo de Deus. Você é a lâmpada. Bate no peito e diga: eu sou a lâmpada. Só que lâmpada tanto pode estar acesa como pode estar apagada. Nem toda lâmpada está acesa. Existem pessoas na igreja que até são lâmpadas, mas são lâmpadas queimadas. Até são lâmpadas, mas são lâmpadas apagadas. Se você entrou aqui meio apagadinho, hoje Deus vai te acender com o azeite do Espírito Santo. Aleluia! O azeite tinha que estar o tempo todo na lâmpada. À medida que a lâmpada era mantida acesa, o fogo ia consumindo aquele azeite. Então o que tinha que fazer? O sacerdote tinha que fazer o quê? Toda hora ele tinha que dar uma passada ali e olhar o nível do azeite. E quando ele via que o azeite estava acabando, o que ele fazia? Dá-lhe mais azeite naquela lâmpada, porque o fogo não podia apagar. Quem é o sacerdote? O sacerdote é o pastor. Qual que é a função do pastor? É estar sempre olhando para a igreja e vendo se a igreja está cheia do azeite. Porque quando o pastor percebe que a igreja está vazia, que a igreja está faltando o azeite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para Deus derramar mais azeite na sua vida. É por isso que o pastor está sempre te chamando para o culto de quarta-feira. Eu estou sempre dizendo: vem na quarta-feira buscar o Espírito Santo. Venha, venha, venha. Não perca o culto, venha ser cheio do Espírito Santo. Porque a função do sacerdote era manter a lâmpada cheia de azeite. Se depender de mim, não vai faltar azeite na tua vida. Porque hoje eu estou aqui decidido a orar por você, de forma que você saia daqui transbordando da unção do Espírito Santo. Salomão, um homem muito sábio, escreveu o seguinte sobre o azeite. Eclesiastes. Pastor, onde fica Eclesiastes? Meio da Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 9, verso 8. Eclesiastes 9, 8. Olha o que está escrito: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca. Você sabe que a palavra nunca é muito forte, é muito contundente. Quando está escrito aqui, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, é uma advertência muito séria. Eu não sei que momento da sua vida você está vivendo. Talvez você esteja vivendo nessa pandemia os piores momentos da sua vida. Talvez você diga: pastor, eu já passei por desertos nesta vida, mas esse de agora, misericórdia. Já passei por momentos complicados, mas igual a esse nunca. Talvez você esteja passando um momento muito difícil, mas eu quero te dizer que mesmo nesse momento difícil, não deixe faltar o azeite sobre a tua cabeça. Não deixe faltar. Eu estou desanimado de ir na igreja. Eu ligo na televisão, é só pandemia e gente morrendo e vacina atrasada e eu não sei, eu estou com medo de ir para a igreja, eu não vou mais. Tome cuidado, hein? Tome cuidado para não deixar faltar o azeite sobre a sua cabeça. Pastor, o que acontece se eu ficar sem azeite? Qual que é o perigo de eu ficar sem azeite? Jesus contou uma parábola, lá em Mateus 25 está esta parábola, vá comigo lá. E ali ele deixou claro para a gente que quando a pessoa deixa faltar o azeite, isso é extremamente prejudicial. Você não pode deixar faltar o azeite. Na parábola das 10 virgens, que está aqui em Mateus capítulo 25, nós temos
5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Qual que era a diferença das 5 virgens prudentes para as 5 virgens loucas? Vamos ver aqui na parábola. Mateus 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eu já te falei que a lâmpada representa cada um de nós, né? E o que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Como é que se fazia para preparar a lâmpada? Você colocava o azeite dentro da lâmpada, acendia o pavio, e aí o fogo se mantinha alimentado pelo azeite. Se faltasse azeite, a lâmpada não ia acender. E o que aconteceu aqui no verso 8? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, circule a palavra preparadas. Quem eram as que estavam preparadas? As que estavam com a lâmpada acesa, porque tinham azeite. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola é muito didática, você lê e entende. Mesmo assim eu vou te explicar. As 10 virgens representam todas as igrejas da terra. Há uma parte das igrejas da terra que estão esperando a volta de Cristo e que estão conscientes de que só vão conseguir ouvir o som da trombeta do arrebatamento se estiverem cheias do azeite que é o Espírito Santo. Então essa parte da igreja de Cristo que há na terra está o tempo todo buscando o Espírito Santo para se manter cheia de azeite. Mas há uma outra parte da igreja na terra que só está preocupada com as coisas materiais, que só está preocupado com o bem-estar nesta terra, com a vida próspera, com a vida feliz, com a vida realizada. E ao invés de procurar o azeite, está procurando outras coisas. E quando chegar a hora, esta pessoa vai perceber que está faltando azeite. E aí ela vai tentar correr atrás do prejuízo, mas vai ser tarde demais. Então o que você precisa entender? Que a falta do azeite, que é o Espírito Santo, na minha vida, pode significar ficar de fora do arrebatamento. Quem compreendeu, levante a mão. E se tem um evento que eu não perco, é o arrebatamento da igreja. Esse aí eu não posso perder. Eu posso perder qualquer evento que acontecer aqui nessa terra. Pode acontecer um congresso de não sei lá das quantas, uma palestra de sei lá quem, um simpósio de não sei quem lá, mas o arrebatamento, esse aí eu não posso perder. Você pode perder o time de futebol predileto jogando a final da Copa, mas você não pode perder o arrebatamento da igreja. Você pode perder a final de um grande ciclo que estava passando na TV. Você pode perder um filme que estreou no cinema. Você pode perder qualquer coisa dessa terra, mas o arrebatamento da igreja é um evento que você não pode perder. E se você não tiver o azeite, que é o Espírito Santo dentro de você, você corre o risco de, mesmo sendo da igreja, ficar de fora do arrebatamento.
Então, amados, a questão espiritual é muito mais séria do que parece. Eu sei que tem gente que pensa que buscar o Espírito Santo é uma coisa que não muda nada na vida da gente. Tem pessoas que pensam isso. Eu vou lá na quarta-feira, para quê? Chegar lá, o pastor vai ficar falando aquelas línguas que a gente não entende nada. Aí ele vai ficar dizendo para eu falar glória, 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 e depois que eu ficar falando glória, glória, glória um tempão, pode ser que eu também fale essas línguas que nem eu vou entender nada, e nem quem está do meu lado também não vai entender nada, então para que eu quero isso? Tem gente que não conhece os mistérios de Deus, e acha que ter o Espírito Santo, que ter o azeite, é só falar glória, 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 e línguas estranhas, e não muda nada na vida da gente. Eu vou provar com um fato aqui da Bíblia, que depois que o Espírito Santo veio sobre esta pessoa, e como é que eu sei que o Espírito Santo veio sobre ele? No momento da unção com óleo, tudo mudou na vida dele, tudo, em todos os sentidos, no aspecto familiar, no aspecto financeiro, no aspecto pessoal, em todos os sentidos. Vá comigo no Antigo Testamento, 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 13. Estou falando de um rapazinho que ninguém dava nada, um rapazinho, eu diria até insignificante para sua família, era segundo mesmo, né? 2 Samuel, que depois que recebeu o Espírito Santo através do azeite na sua vida, tudo mudou por completo. Deixa eu me perder aqui, deixa eu achar. É 1 Samuel, só que o capítulo não é 6, é 16. Agora vai. Pronto. 1 Samuel 16, 13. Essa pessoa foi Davi. Você conhece Davi como grande rei, como o homem que venceu Golias, como o homem que vencia todas as batalhas. Você conhece Davi desse jeito. Mas como era a vida de Davi? Davi era o menor na casa de seu pai. E sabe que ser o menor na casa do pai, hoje em dia, às vezes é vantagem, sabia? Às vezes é vantagem. Às vezes o filho menor de uma casa recebe mais carinho, recebe mais atenção, né? Leva menos bronca. Eu sei porque eu sou o filho caçula de 6. Então os meus irmãos ralaram muito mais do que eu. Meus irmãos levavam muito mais bronca do que eu. Então ser o menor da casa na nossa cultura até que não é tão ruim não, viu? Até que não é tão ruim. Só que naquela época, ser o menor da casa era a pior coisa que podia acontecer. Porque tudo era em torno do mais velho. O mais velho era o herdeiro principal, o mais velho era o preferido do pai, o mais velho era tudo de bom, era o mais velho. Depois o segundo mais velho. Depois o terceiro mais velho. E numa família com muitos filhos, você ser o mais novo de todos, era o mesmo que não ser ninguém. E quem que era Davi na casa de seu pai? Ninguém. Ele não era ninguém. Ele era aquele filho que o pai nem lembrava o nome. Porque para lembrar o nome dele tinha que passar pelo nome de outros 6, 7 antes. Ele nem lembrava. Davi era aquele filho que não dava orgulho para o pai. Porque enquanto os outros eram fortes, valentes, guerreiros do exército, Davi estava lá, desprezado, cuidando de ovelhas. Só que eu vou lhe falar uma coisa sobre Deus. Deus tem um que a mais com os pequenos, com os desprezados, com os insignificantes. O apóstolo Paulo disse que Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são. E foi exatamente o que ele fez com Davi. Já achou aí? 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite. O vaso do que, igreja? Do azeite. Azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo. E ungiu-o no meio dos seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória! Dá um glória a Deus aí, igreja. Foi automático. Ungiram Davi. Depois que ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Davi passou a ser uma outra pessoa. Davi começou a ser visto dentro de casa como alguém diferente. Davi começou a ser visto na vizinhança como alguém diferente. Até o rei de Israel mandou chamar Davi. Davi tocava harpa muito bem. E o rei Saul falou: eu quero que chame aquele garoto para vir tocar aqui para mim. Eu quero aquele garoto do meu lado, porque ele tem uma coisa diferente. Quando eu estou do lado dele, eu sinto uma presença diferente. Eu não sei o que ele tem, mas eu quero ele comigo. O que é que Davi tinha? O Espírito Santo. E como foi que ele recebeu? Pela unção. Então, quando o pastor disser vai ter unção, é para você se alegrar. Quando o pastor disser eu vou ungir com óleo, é para você receber com alegria e com fé, porque a unção faz toda a diferença na vida da gente. Fez toda a diferença na vida de Davi. Deixa eu falar dos outros símbolos, né? Outro símbolo do Espírito Santo que eu não falei ainda é o selo. E o que é o selo? Nós estamos na geração das mensagens eletrônicas, não é? Hoje, quando você quer falar algo sério com alguém, você faz o quê? Manda um e-mail, algo sério. Se não for algo tão sério, você faz o quê? Manda um WhatsApp. Quem aqui lembra de ter mandado uma carta para alguém pela última vez? Lembra aí? Quando foi que você mandou uma carta para alguém? Não lembra, né? Vocês que estão assistindo aí, qual foi a última vez que você mandou uma carta para alguém, hein? Para pensar. Pastor, eu acho que eu devo ter mandado uma carta para minha namorada, que já é minha esposa há 20 anos, né? Talvez seja esse o teu caso. Qual foi a última vez que você mandou carta? Receber, você até recebe do banco te cobrando, né? Mas você mandar uma carta para alguém, que você foi lá no correio, comprou o selo, a gente não lembra mais, né, disso. Hoje a gente praticamente não manda carta. Mas não é bem esse selo que a Bíblia fala não, viu? Esquece esse selo do correio, esse selo de carta, porque na verdade não é bem esse selo. O selo que a Bíblia está falando, e que compara o Espírito Santo ao selo, é muito mais do que uma etiqueta colada numa carta. O selo era uma espécie de gravura que os reis e poderosos usavam. Haviam reis que usavam o seu selo num anel. Todos os reis antigos eram fascinados por anéis. Às vezes tinham um em cada dedo de cada mão. Outros tinham 3 ou 4, mas sempre que você vê um rei antigo, ele vai ter grandes anéis na mão. Um desses anéis era o sinete, ou anel de selar. Esse anel tinha uma gravura única. Em todo o país, ninguém tinha um desenho igual àquele que tinha no anel do rei. Então, quando o rei tinha que fazer um documento, ele escrevia, ou mandava escrever, enrolava aquilo num pergaminho, aí depois ele pegava a cera, uma cera quente, e com o seu sino, com o seu sinete, ele ia lá na cera quente, e depois marcava o papel. Aquilo ali tanto servia para colar, como para provar que quem escreveu aquilo foi o rei. E aquele selo jamais era violado. Jamais. Então, esse era o significado do selo. Provar que uma coisa era real. Provar que uma coisa era autêntica. Quem conseguiu compreender o que é o selo? Agora, traz isso para os dias de hoje. O que o selo tem a ver com o Espírito Santo? E o que o selo tem a ver comigo e com você? Eu não quero ser um cristão falso. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Quem também quer ser um cristão verdadeiro? Mas existem os falsos. E pior que é, né?
Você já conheceu algum falso crente por aí? Já? Pastor, eu namorei um rapaz que dizia que era crente, mas depois que a gente saiu a terceira vez, ele começou a querer coisa comigo, aí eu vi que ele era um falso crente. Está cheio desses lobos por aí. Pastor, eu fiz negócio com um camarada que quando começou a fazer negócio comigo no trabalho dizia que era crente, quando eu fui trabalhar com ele vi que era um falso crente. Está cheio de mau profissional por aí que diz que é crente só porque percebeu que você é crente e quer fechar negócio com você. Está cheio de gente por aí que diz que é de Deus, mas não é. Agora, como é que eu sei que você e eu somos verdadeiros cristãos? É porque nós temos o selo de autenticidade. E o que é o selo de autenticidade do crente? É o Espírito Santo. O falso crente pode até ter Bíblia, o falso crente pode até ter música tocando, música gospel tocando no rádio do carro, no celular. O falso crente pode até dar uns glória e aleluia, mas ele não tem o Espírito Santo de Deus, porque quem dá o Espírito Santo é Jesus, e Jesus sabe muito bem identificar o verdadeiro do falso. Então, se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que dizer: Senhor, eu quero selo, eu quero ser selado com o Espírito Santo. Eu vou te mostrar alguns textos da palavra que falam sobre o selo. Vamos em Efésios, por favor, abra comigo aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Preste atenção que há um processo aqui. Eu estou em Efésios capítulo 1, verso 13. Se você não achou, olha aqui no telão. Presta atenção no processo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O primeiro passo para você ser um cristão verdadeiro é você ouvir a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra da verdade. Tem muitas religiões por aí dizendo: o nosso livro é a verdade. Mas a palavra da verdade é o evangelho. E Paulo está dizendo: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Não basta ouvir o evangelho da salvação, não basta ouvir a palavra da verdade, a pessoa tem que crer. E como é que eu sei que a pessoa creu no evangelho? Quando ela demonstra isso por atitude. Porque quando a pessoa crê no evangelho de Cristo, o pastor pergunta assim: quem aqui crê que Jesus é o Senhor e Salvador, crê que Ele morreu na cruz, crê que Ele voltará e quer entregar a vida para Jesus? Pronto, a pessoa levanta a mão. Por quê? Porque ela creu. Quando o pastor diz assim: quantos de vocês aqui ainda não foram batizados, mas querem ser para lavar os pecados? A pessoa diz: eu quero. Por quê? Porque ela creu. Mas quando a pessoa não creu, ela fica dando desculpa: não, é que eu não senti ainda. A hora que eu senti, eu vou lá. Não está na hora ainda, eu preciso frequentar a igreja mais um tempo. A verdade é que ela não creu. Mas Paulo está dizendo: se você já ouviu a palavra da verdade, se você já creu na palavra da verdade, então o que falta agora é você ser selado com o Espírito Santo da promessa. Se o que estava faltando para você era o selo do Espírito Santo, então você vai receber esse selo hoje. Quer ver outro texto? Avance comigo aí, por favor, até o capítulo 4. Mesma carta, Efésios, agora no capítulo 4, verso 30. Depois que eu recebi o selo do Espírito Santo, que Deus olhou para mim e falou: esse aqui é verdadeiro, deixa eu marcar ele com selo. Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso mais viver uma vida de qualquer forma.
Porque se eu fizer coisas que desagradam a Deus, eu posso entristecer o Espírito Santo. E quando fala aqui no verso 30 sobre entristecer o Espírito Santo, fica bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque pessoas têm sentimentos. Pessoas ficam tristes, pessoas ficam felizes. O Espírito Santo é uma pessoa morando aí dentro de você. Ele não é uma energia, uma força, como dizem a seita das testemunhas de Jeová. O Espírito Santo é uma pessoa. E está escrito aqui em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Para que eu estou selado? Para o dia da redenção. Qual que é a finalidade de Deus colocar o selo do Espírito Santo em mim e em você? É nos marcar, é nos autenticar, para que no dia da redenção, os anjos de Deus que virão buscar os escolhidos dos 4 cantos da terra, possam nos localizar. Os anjos de Deus no grande dia da redenção, eles vão rodear o planeta Terra inteiro, ajuntando todos os salvos. E você acha que os anjos vão levar os falsos crentes? Não. Só vão levar os genuínos, os autênticos. E os autênticos são aqueles que têm o selo de autenticidade, que é o Espírito Santo. E terceiro de hoje, né? Na verdade já é o 6º. O próximo símbolo do Espírito Santo é o que mesmo? É a pomba. É a pomba. Pastor, de onde que está isso na Bíblia, que a pomba é um símbolo do Espírito Santo? Eu quero que você veja no Evangelho segundo Mateus, momento do batismo de Jesus. E se você não sabia, Jesus também foi batizado, viu? Apesar de não ter pecado para lavar, ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Jesus nunca pecou, mas se ele não tivesse sido batizado naquele dia, aquele teria sido o seu primeiro pecado. Ele teria transgredido a justiça do Pai. Mas Jesus cumpriu a justiça, ele foi batizado. Por isso que você que está aqui não é batizado, você deve pôr isso no teu coração, viu? Puxa, eu tenho que me batizar, eu tenho que cumprir a justiça de Deus, até Jesus cumpriu. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Essa é uma observação muito óbvia, mas eu vou fazer assim mesmo. Se ele saiu da água, é porque ele estava onde, gente? Onde que ele estava? Ô, povo lindo, inteligente. Se ele saiu da água, é porque ele estava dentro da água. Significa que batismo de verdade só é batismo se você estiver, dentro da água. Esse negócio da pessoa ser batizada, ela está com o corpo todinho fora da água, aí vem alguém e joga aguinha na cabeça dela, isso não é batismo não, viu? Não é. Batismo de verdade, não interessa se a pessoa é adulta, é jovem, é adolescente, não. Tem que ser corpo inteiro dentro da água. Jesus foi batizado assim, dentro da água. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. João viu. Ele viu o quê? O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O João viu claramente. E por que ele precisava ver? Por que Deus deu esse sinal? Porque João foi o último profeta do Antigo Testamento. Apesar de aparecer no Novo, ele é o último do Antigo, porque ele ainda está no regime da lei. A graça foi inaugurada por Jesus. E o João Batista, ele tinha um código. O Senhor Deus tinha dito para ele assim: você vai pregando, vai batizando, vai pregando, vai batizando, mas fique atento. O dia que você ver o Espírito de Deus descendo sobre alguém, aí você vai saber que esse aí é o que batiza com o Espírito Santo, esse aí é o enviado, esse aí é o Messias. João nunca contou isso para ninguém.
Mas todo dia, na hora que ele ia batizar o povo, ele dizia: vem cá, raça de víboras, deixa eu batizar vocês. Vocês acham que vão fugir da ira futura? Ele era duro nas palavras. Aí ele batizava as pessoas, não viu nada, vai embora. Batizava outro, dava aquela olhadinha assim, você também não é não, vai embora. Ó, fica firme, hein? Batizava, olhava, isso aqui também não é. Mas o que aconteceu quando ele batizou Jesus? Foi só ele tirar Jesus da água, o João viu o sinal dado por Deus. Dá um glória bem bonito aí, gente. E qual foi o sinal? O Espírito de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Os teólogos se dividem sobre a possibilidade de ter sido uma pomba mesmo, que desceu assim bem perto da cabeça de Jesus, ou que a nuvem em cima da cabeça de Jesus tenha feito o formato de uma pomba. Tem teólogos que defendem que foi uma pomba de verdade, tem teólogos que dizem que foi o formato da nuvem que lembrou uma pomba. O fato está escrito aqui, eu creio no que está escrito. Viu João o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como uma pomba. Então a pomba foi escolhida para representar o Espírito Santo. E eu te pergunto, por quê? Por que que o Espírito Santo é representado por uma pomba? Eu sei que você provavelmente nunca criou pombas. Eu sei que você não dá muita bola para pomba. Se fosse uma arara, né? Você talvez ia prestar mais atenção. Um canário que canta bonito. Mas uma pomba, a pomba você não está nem aí para a pomba, né? Mas para analisar a pomba. Você já viu uma pomba atacando alguém? Não, né? As pombas são aves extremamente dóceis. Esta é uma qualidade de quem tem o Espírito Santo de Deus. Antes de você ter o Espírito Santo, você é como quem? Desculpa a comparação, mas você é como uma ave de rapina, não perde uma briga que você está lá em cima ali, ó. É ou não é? Onde tiver alguém discutindo, você está lá botando lenha na fogueira e discutindo e brigando e questionando. Mas aí o Espírito Santo vem sobre você e como é que você fica? Você fica calmo, sereno, como uma pomba, dócil. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é dócil. Pastor, mas eu ainda estou meio ave de rapina ainda. O que eu faço? Pede para Deus mudar essa natureza em você e te fazer como uma pomba. Tem um outro texto da palavra, que eu não vou ler aqui para não estender, onde o Senhor Jesus disse que nós temos que ser prudentes como as serpentes, porém simples como as pombas. Você tem que ter essa simplicidade do Espírito Santo. Você olha para um homem de Deus, e um homem de Deus de verdade é simples. Um homem de Deus de verdade não está preocupado em grandes homenagens, em grandes recepções, é uma pessoa simples. Se você conhecer um grande homem de Deus, você vai observar nele a simplicidade do Espírito Santo de Deus. Essa é a marca do Espírito Santo. Uma pessoa que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, tem essa docilidade do Espírito Santo. E quando você vê uma pomba branca, qual que é o sentimento que você tem? De pureza, não é? O Espírito Santo, quando ele chega na nossa vida, ele faz isso, ele nos torna pessoas puras, pessoas limpas de mente, de alma e de espírito. Eu quero orar por você, fica de pé, por favor. Quero que você que está aqui na sede estadual, feche os teus olhos agora. Quero que você que está em casa, acompanhando esse culto pela internet, mas você está com muita vontade de receber o Espírito Santo. Eu quero que você agora se desligue de tudo e você dê total atenção agora ao Espírito Santo. Aqui na igreja eu estou entre pessoas que já entregaram a vida para Jesus. Então o que falta para você agora? O selo do Espírito Santo.
Feche os teus olhos agora, coloque a mão sobre o teu coração. Antes do Espírito Santo vir sobre mim, sobre você, é necessário fazer a limpeza da casa. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Às vezes as nossas atitudes do dia a dia entristecem o Espírito Santo. Às vezes a gente fala coisas que entristecem o Espírito Santo. Às vezes fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo. Então nesse momento você vai com os olhos fechados começar a pedir perdão a Deus. E você nem precisa esperar por mim para fazer esta oração, porque você sabe do que você precisa se arrepender. Você sabe do que você precisa pedir a Deus para que te perdoe. Vai falando com Ele agora, vai dizendo: Senhor, me limpa, Senhor, me purifica, eu quero ser purificado, eu quero ser limpo pelo Teu Santo Espírito. Vai orando agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, entendemos o símbolo do Teu Espírito, o Teu Espírito que vem sobre nós como o azeite que mantém a lâmpada acesa, o Teu Espírito que vem sobre nós como um selo de autenticidade que mostra quem verdadeiramente somos. O Teu Espírito, Pai, é aquele que vem sobre nós como uma pomba que nos traz a sensibilidade, a pureza, a mansidão. Meu Deus, nós estamos tão longe de sermos assim. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos purifique, ó Pai. Meu Deus, quantas vezes nós falamos coisas que a gente não deveria falar, mas depois que falamos, é que pensamos: eu não deveria ter dito isso, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Talvez nessa semana, esta pessoa discutiu com o marido, discutiu com a mulher, discutiu com um parente, com um amigo, discutiu até com estranhos no trânsito. E essa pessoa ficou irada e falou o que não deveria falar. Talvez, meu Deus, esta pessoa está guardando no coração um sentimento que não convém, de rancor, de mágoa. Oh, meu Deus, vai limpando agora. Espírito Santo, vai limpando a mente, vai limpando o sentimento, vai limpando o coração, vai limpando agora as mãos, vai limpando agora, meu Deus, tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada, purifica agora. Espírito Santo, o nosso coração é a casa, é o templo onde a gente quer que o Senhor habite. O nosso coração, meu Deus, é o templo onde queremos que o Senhor faça morada. Oh Deus, então tira agora tudo que não lhe agrada, nos lava, nos purifica e vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre o Teu povo agora, vem sobre a Tua igreja agora. Oh meu amado, se você já pediu perdão, se você já se arrependeu, então comece agora a glorificar a Deus, comece agora a dar liberdade ao Espírito Santo. Comece a convidá-lo agora, vai chamando por Ele. Ele é tão educado, Ele está aqui na igreja, mas Ele só vai entrar em você se você convidá-lo. Ele quer um convite formal, Ele quer ouvir você dizer: vem Espírito Santo. Ele está esperando você dizer: entra Espírito Santo, faz morada, vem Espírito Santo e habita no meu coração, habita dentro de mim, Espírito de Deus. O ricaria shuriandari kalamasturianda lalamanaya xerebeca. Meu Deus, vai batizando agora com o Espírito Santo e com fogo. Esta pessoa que há muito tempo ela deseja ser batizada com o Espírito Santo, há muito tempo, meu Deus, que esta pessoa deseja o selo do Espírito Santo, o fogo descendo sobre ela. Então desce o fogo do Teu Espírito agora. Oh meu Deus, vai selando esse homem agora, sela esta mulher agora. Meu Deus, nós queremos estar selados para o dia da redenção, nós queremos estar marcados, queremos que o Senhor olhe para nós e nos veja como cristãos verdadeiros, que o Senhor olhe para nós e veja que dentro de nós existe o azeite. Nós somos a lâmpada, mas a lâmpada que não tem azeite fica apagada. Eu não quero ser uma lâmpada apagada, eu quero ser uma lâmpada acesa. Então acende agora, Espírito Santo, a chama, acende a chama que estava apagada.
Seja cheio agora, seja cheio agora. Fale em outras línguas, fale. Abra a tua boca, não sinta vergonha, mesmo de máscara. Abra a tua boca e comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar. Enquanto você glorifica, você vai sentir uma força tomando conta de você, e essa força não é natural, essa força não é humana, esta força é o poder do Espírito Santo se manifestando. Jesus batiza, Jesus batiza, concede línguas estranhas agora, concede dons espirituais agora. Meu Deus, esta pessoa que até já foi batizada com o Espírito Santo, mas há muito tempo ela não falava línguas, há muito tempo ela não sentia a tua presença, há muito tempo ela não sentiu o teu fogo queimando. Queima agora, meu Deus, com teu fogo e purifica. Vem Espírito Santo agora. Meu Deus, quem está em casa assistindo e também quer receber o Espírito Santo, esta pessoa está agora na sala de casa com as mãos levantadas, acompanhando esse culto e glorificando. Enche a casa desta pessoa agora da tua presença, enche esse quarto agora da tua presença, enche o ambiente onde essa pessoa está com a tua presença. Você que está assistindo aí agora, o Espírito Santo está te tomando aí, o Espírito Santo está te tocando aí do mesmo jeito que Ele me toca aqui no altar, Ele te toca aí na sua casa. Você que está aqui na igreja, a mesma unção que está descendo sobre mim aqui no altar, está descendo sobre você aí nessa cadeira, aí onde você está. Levanta as mãos e dá glória, não sinta vergonha. O que você está sentindo não vem de você mesmo, o que você está sentindo é do Espírito Santo. Oh Deus, manda mais da tua unção, manda mais do teu poder, manda mais. Derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor, derrama. Meu Deus, esta pessoa que andava fraca, esta pessoa que não estava tendo força para orar, essa pessoa não estava tendo força para ler a Bíblia, não estava tendo força para vir à igreja, não estava tendo força para fugir do pecado, essa pessoa não estava tendo força para dizer não às obras da carne, mas agora, meu Deus, o teu Espírito Santo está renovando, agora o teu Espírito Santo está fortalecendo. De agora em diante esta pessoa vai ser usada nas tuas mãos, de agora em diante esta pessoa vai fazer a diferença na sociedade, no lugar onde ela vive, no meio da família, no seu ambiente de trabalho, onde esta pessoa passar, todos vão sentir a tua presença. Meu Deus, está escrito na tua palavra, eu não escrevi isso, não fui eu que escrevi, meu Pai. Está escrito aqui que quando Davi foi ungido com azeite, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então, meu Deus, com esse azeite que foi consagrado, cada pessoa vai receber agora a unção na palma da mão. Meu Deus, nós não podemos tocar na cabeça desta pessoa como fazíamos antes, mas cada pessoa aqui vai estender a mão direita e vai receber uma porção desse azeite que é o símbolo do teu Espírito Santo. Meu Deus, quando esta pessoa receber esse azeite na palma da mão, meu Deus, ela vai sentir queimando como se fosse fogo, mas é o fogo do Espírito Santo que vem e que purifica. Igreja, abra sua mão direita, os pastores vão te ungir agora, e vai glorificando, receba. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, oh glória. Assim que receber a unção, aí você pode colocar a mão sobre a tua cabeça. Quando você for ungido, você pode passar uma mão na outra, você pode colocar a sua mão sobre o corpo, onde você tem dores, você pode colocar a sua mão ungida, porque o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo vai se apoderar de você agora, do mesmo jeito que foi com Davi, está acontecendo aqui nesta noite. O Espírito Santo se apoderou de Davi, hoje o Espírito Santo está se apoderando de mim, hoje o Espírito Santo está se apoderando de você. Oh Jesus, que coisa maravilhosa, que presença maravilhosa. Nós te glorificamos, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos.
Isso, vai glorificando, vai adorando. Chore na presença de Deus se as lágrimas descerem. Deixa a lágrima rolar, porque não é lágrima de tristeza, mas é lágrima de alegria. Deixa o Espírito Santo se apoderar de você. Deixa o Espírito Santo te renovar. Você não será mais a mesma depois desse culto. Você não será mais o mesmo depois desse culto. Algo vai mudar na tua vida a partir de hoje, se você crê. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Oh glória, 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 glória a Deus.